Boa noite, igreja, graça e paz. Antes de começar, eu queria perguntar se tem alguém nos visitando esta noite, para que pudesse levantar uma de suas mãos e deixar levantada, que o Acom vai levar uma lembrancinha para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito que abre portas, que se encontra em Atos, capítulo 8, no versículo 4. Quem trouxe Bíblia ou celular, podem abrir e podem deixar aberta, porque nós vamos, conforme a palavra, voltar nos versículos. Atos 8, versículo 4. Amém? Antes de começar, eu vou orar para que a gente possa receber a palavra em nome de Jesus, para que a gente possa estar com o coração aberto para entender e ouvir o que Deus tem para falar com a gente essa noite. Senhor, nosso Deus, ó Pai, muito obrigado, ó Pai, por nós termos a oportunidade de estarmos aqui essa noite, ó Pai, exaltando o Teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, estamos aqui, ó Pai, de coração aberto para receber Sua palavra, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, nos conduzindo, ó Pai, que a gente possa estar abrindo nossa mente, ó Pai, para entender o que o Senhor tem para falar conosco essa noite, ó Pai. Muito obrigada pela oportunidade de, Senhor, estarmos aqui, ó Pai, Senhor, ouvindo da Tua palavra, que a gente possa receber, ó Pai, e levar para fora, ó Pai, o que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Amém. Bom, Filipe em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém. Bom, Filipe em Samaria ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ir naquele lugar, um lugar que era um cenário de dor, de perseguição, mas mesmo assim ele teve coragem e deixou que o Espírito Santo o seguisse. Temos um testemunho muito parecido com o que é relatado em Filipe durante a Segunda Guerra Mundial, que era um cenário de dor e de perseguição e bastante escuridão espiritual, que Deus ali levantou homens e mulheres improváveis para levar esperança. Um deles foi um homem chamado Corrie ten Boom, que mesmo após perder sua família num campo de concentração, ele ouviu a voz de Deus, deixou o Espírito Santo o conduzir e viu vidas sendo restauradas por Jesus através dele sendo um instrumento. Isso nos mostra que nenhuma circunstância impede o mover de Deus. Quando o coração dessa pessoa está disposto, quando nós estamos dispostos a que Deus realize algo e use a gente, Ele vai mudar vidas, Ele vai fazer milagres, Ele vai curar feridas. Como o garoto da Europa, Filipe ele foi lançado num cenário de dor e perseguição. E mesmo assim ele foi um instrumento de um dos maiores avivamentos do Novo Testamento. A cidade de Samaria, ela foi tomada pela alegria do céu, porque um homem comum ele respondeu à voz de Jesus. E com uma fé destravada e ação corajosa, mudou a vida de muitas pessoas. Isso que aconteceu com Filipe não são só coisas dos velhos tempos. Isso acontece nos dias de hoje também. Por exemplo, uma mãe solo, que mesmo com preocupações de contas para pagar, trabalho, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ela decide separar um tempo da sua rotina para poder ensinar a palavra de Deus para o seu filho, para sua filha, para poder ser luz dentro da sua casa. Então, ela ali está gerando um testemunho. Ela poderia estar apenas sobrevivendo, apenas seguindo a sua rotina, mas não. Ela decide tirar um tempo para levar luz dentro da sua casa, para levar a palavra de Deus para sua casa.
E o testemunho dessa mulher e sua fé diária, mesmo nas pequenas atitudes, é o que transforma ambientes e coração. Então, Filipe em Samaria não é só lá nos tempos antigos, é nos dias de hoje também, quando você escolhe levar a palavra de Deus para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para a sua escola. É quando você decide estar disposto para que o Espírito Santo possa abrir portas. Eu trouxe 5 pontos para que nós possamos refletir de como e quando o Espírito Santo vai abrir portas em nossas vidas. O primeiro ponto é quando aproveitamos as crises. No versículo 4 de Atos 8 diz: mas os que haviam sido dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O avivamento em Samaria, ele começou após a igreja ser dispersa por perseguição. A igreja tinha um cenário de dor, de perseguição e sofrimento, e que muitos ali, viam só esse cenário. Mas Deus, naquele lugar, ele via uma oportunidade de vidas serem restauradas, de transformação e de avivamento. A crise que tinha lá se transformou numa plataforma de sobrenatural, porque havia alguém disposto a continuar pregando, mesmo fora da sua zona de conforto. Imagina, se hoje várias pessoas saíssem da sua zona de conforto e pregassem o evangelho, quantas vidas seriam entregues para Jesus? Não importa a distância, a crise, eles estavam pregando o evangelho lá naquele lugar. Imagina se hoje nós pudéssemos não, que a gente pode. Porém, se a gente estivesse disposto a estar pregando o evangelho, assim, mesmo fora da nossa zona de conforto. As crises que nós vivenciamos não anulam o nosso chamado, elas o impulsionam, porque é no momento de crise que você vê a grande ação de Deus na sua vida. Quem espera o momento ideal para evangelizar, talvez nunca tenha o momento ideal. Talvez nunca exista um momento ideal para que você comece a evangelizar. Um exemplo disso, que a gente até vivencia nos dias de hoje aqui na igreja, mas eu não vou abrir minha casa para uma célula agora, porque eu não estou no momento ideal. Eu tenho uma preocupação, tem algo que atrapalha, porém, sempre vai ter algo que atrapalha. Sempre vai ter algo que vai mostrar que não é o momento ideal para você abrir a sua casa. E você perde a oportunidade de levar pessoas para dentro da sua casa para pregar o evangelho e vidas serem restauradas no seu lar. Deus, ele não precisa da sua estabilidade. Ele precisa da sua disponibilidade para abrir seu lar, abrir sua casa, abrir o seu coração. Os que pregam no vale são os mesmos que colhem no monte. Então, em vez de recuar nas lutas, pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça por meio dessa situação que vem ocorrendo na minha casa, por meio desse desânimo que eu venho passando? Ou peça para Ele: Deus, me ensine a aproveitar os momentos de crise e viver o sobrenatural do Senhor. Porque é no momento de crise que a gente vê a grande ação de Deus em nossas vidas. E é no momento de crise que o Espírito Santo vai abrir portas na nossa vida. A gente tem que aproveitar as crises e fazer com que isso nos impulsione para pregar o Evangelho, para seguir a nossa missão. Segundo ponto é que o Espírito Santo só vai abrir portas em nossa vida quando nós estamos dispostos a ir onde poucos vão. No versículo 5 diz: e Filipe desceu à cidade de Samaria e ali lhe anunciou Cristo. Filipe, ele foi para um território desprezado. Samaria ele era desprezado por vários judeus. E ele não seguiu a rota mais confortável, mas a direção do Espírito Santo. Ele deixou que o Espírito Santo o conduzisse para a melhor maneira que ele achava, que o Espírito Santo achava que ele deveria ir. Ele não foi para a zona que ele achava confortável, mas sim a que Deus precisava que ele estivesse lá. Bom, o evangelho sobrenatural, ele exige ousadia para obedecer a Deus acima das expectativas humanas. Samaria era um lugar extremamente improvável aos olhos naturais, mas perfeita aos olhos do céu. Muitas portas que Deus quer abrir estão em lugares que você tem evitado. Estão em lugares que você passa e nem olha.
Sabe, aqueles lugares que você acha que não tem jeito, mas talvez Deus está te chamando para pregar nesse lugar que você acha que não tem jeito. O mover do Espírito Santo, ele nem sempre começa aqui no púlpito, aqui na igreja, nem nos palcos. Ele começa nos cantos esquecidos. Às vezes você está lá, Deus está te falando no seu coração: Roberta, vai lá, pregar naquele lugar, mas por expectativas humanas que as pessoas falam: não vai lá, porque as pessoas de lá não querem saber do evangelho. Mas se eu fosse lá, se eu pregasse o evangelho, talvez uma pessoa se converteria e entregaria sua vida para Jesus. Então não deixe de pregar o evangelho por causa disso, por causa de expectativas humanas. Prega o evangelho independente. Se Deus está colocando no seu coração de você ir num canto esquecido, vá lá e pregue a palavra de Deus. Será que hoje nós estamos dispostos a ir onde Deus quer, mesmo que ninguém queira ir com você ou queira ir comigo, mesmo que seja um canto esquecido? Bom, terceiro ponto. O Espírito Santo só vai abrir portas quando nós cumprimos a missão. No versículo 5 diz: e ali lhes anunciava o Cristo. O centro da mensagem de Filipe era Jesus. Ele não foi pregar regras, não foi pregar doutrinas, não foi pregar uma religião. Ele foi pregar o evangelho de Cristo. O evangelho sobrenatural, ele tem poder quando Cristo é o foco. Não a gente, não era Filipe, era Jesus o foco. E não existe transformação duradoura sem a presença do Cordeiro de Deus sendo exaltado. Porque quando não existe esse foco, logo o pavio ele para de queimar e a chama se apaga. Quando não existe Jesus como centro, aquilo não rende, aquilo não continua, aquilo para. Porque só vai existir algo duradouro quando Jesus estiver naquele lugar. Porque o nome de Deus, ele abre céus, ele quebra a corrente e cura as feridas. Muitas pessoas querem ver milagres, mas esquecem de anunciar o nome que carrega a autoridade sobre tudo, que é o nome de Jesus. O Espírito Santo, ele não glorifica nós, ele glorifica Jesus. Então, deixe de pensar que às vezes é para só nós. É por mim. Não, é por Jesus. Eu estou aqui hoje, não é por mim, é por Jesus. Porque ele me deu um chamado, que era anunciar o evangelho. Então, hoje eu estou aqui para poder pregar o ID e anunciar o evangelho. Quarto ponto. Ai, meu Deus do céu. Quarto ponto. No versículo de Atos 8, 6 e o 7. Os espíritos imundos saíam, muitos paralíticos e coxos foram curados. Bom, o resultado daquela pregação, ela foi um poder visível. Libertação, cura, milagres que marcaram aquele ambiente. O evangelho pregado com fé, ele produz uma evidência. E em Samaria foram os espíritos imundos sendo curados, ou espíritos imundos sendo expulsos, os paralíticos sendo curados. E na sua casa, no seu trabalho, na escola, qual está sendo a evidência que você tem pregado o evangelho? Qual está sendo a evidência que você tem deixado lá, o testemunho? Eu estou pregando o evangelho naquele lugar. Mas qual está sendo a evidência que você está pregando o evangelho? Não são palavras, são ações divinas no coração e no corpo de pessoas. Quando nós pregamos o evangelho, nós esperamos o sobrenatural, porque o céu, ele se move. A falta de fé, a incredulidade, ela bloqueia o fluir. Não tem como o Espírito Santo fluir num lugar que não existe fé. Nós temos que ter fé, porque assim a gente vai ver evidência. Filipe, ele tinha fé. Aqueles espíritos iam ser expulsos, que paralíticos iam ser curados, porque não tem como o agir de Deus estar num lugar que não tem fé. O Espírito, ele age onde tem fé. Filipe, ele não tinha um ministério de cura. Ele tinha um coração cheio da palavra e do Espírito, e uma fé que transbordava. Bom, quinto ponto. Liberte a sua alegria. O Espírito Santo, ele só vai abrir portas quando você libertar sua alegria. No versículo 8 diz: assim houve grande alegria naquela cidade. A presença de Deus, ela traz uma alegria duradoura. Não é uma alegria, por uma noite e tal. Não, é uma alegria que vai todos os dias.
Porque onde havia opressão, medo, hoje tem riso e celebração. E essa é uma marca do evangelho sobrenatural. Não são apenas decisões, mas uma transformação do ambiente. E é claro que, no fim, sempre vai haver renúncias ou, às vezes, até mesmo perseguições. Mas com Jesus, o fardo com certeza é mais leve. E o brilho do Espírito Santo, ele é insubstituível. Porque quando Jesus entra num lugar, a atmosfera desse lugar muda. A alegria daquele lugar muda. Porque o verdadeiro mover de Deus, o verdadeiro mover do Espírito Santo, ele traz esperança ao coletivo. Ele traz vida aos cativos. E o impacto de Filipe não foi apenas um culto, foi numa cidade inteira. O pastor que veio aqui, acho que foi no DNA, ele estava falando sobre ganhar uma cidade inteira para Jesus, que ele não queria ganhar só o bairro dele, a comunidade dele, ele queria ganhar a cidade inteira de BH para Jesus. Imagina se a gente tivesse essa alegria no coração para poder ganhar a cidade inteira para Jesus. Então, essa noite, eu espero muito que vocês possam sair daqui com um desejo de ganhar Guarapari, Anchieta para Jesus. Porque, para e pensa comigo. Eu estava pensando nisso esses dias, acho que foi na célula. Olha, a gente tem o evangelho. Alguém pregou a palavra de Deus para a gente. Um dia a gente tem o evangelho conosco e a gente tem uma alegria duradoura. A gente sabe que Jesus é maravilhoso e tal. E a gente guarda pra gente, às vezes. A gente não fala pro outro que está do nosso lado. Gente, isso é egoísmo, hein? Não falar pro irmão que está do lado que Jesus é maravilhoso, que ele pode mudar a vida dele. O irmão, às vezes, está triste, passando por uma dificuldade, e você não fala para ele que você tem a chave para isso. Bom, tá pensando nisso. Porque a gente sabe que Jesus é o único que pode salvar. Jesus é o único que tem uma alegria duradoura, que vai durar a sua vida inteira. Sabe? Então a gente tem que levar isso para outras pessoas. Nem que seja, sei lá, para dentro da sua casa, para sua família. Você tem que levar. A gente tem um chamado. Pregar o evangelho a toda criatura. Então, sim, prega o evangelho. Não guarde isso para você. Por fim, Deus, ele não está à procura de celebridades espirituais, mas de obedientes disponíveis para servir na sua obra. O Espírito Santo, ele ainda quer abrir portas em bairros esquecidos, cidades feridas e corações trancados. Mas ele quer fazer isso por meio daqueles que decidem destravar a sua fé e obedecer a Deus. Assim como Filipe, você pode ser aquele que leva o sobrenatural por onde ninguém espera, e vê alegria, cura e salvação florescerem aonde havia só silêncio. Você pode ser igual a Filipe, levar cura, levar salvação, levar coisas boas no lugar onde havia dor, ou lugar onde havia solidão, ou na vida de alguém que só havia isso. Mas isso só vai acontecer quando você decidir entregar sua vida para Jesus, quando você decidir obedecer a Ele, e deixar que o Espírito Santo te conduza. Então, essa noite, deixa que o Espírito Santo te conduza. Deixa ele entrar na sua vida. Abre a porta do seu coração, para que assim ele possa mudar vidas através de você. Enfim, hoje, o recado que eu deixo essa noite: abra seu coração, aproveite a crise para que o Espírito Santo possa impulsionar nessas partes de crise, porque nem sempre a crise é para a gente se abater, mas sim para a gente poder ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. E assim, o Espírito Santo vai abrir portas, porque quando nós não aproveitamos a crise, quando a gente não tem uma alegria duradoura, a gente está um pouco falhando como cristão, porque a nossa missão mesmo é estar aqui, pregando o evangelho, levando e sempre caminhando com Deus. Então, essa noite, para que o Espírito Santo abra as portas, você tem que primeiro abrir a porta do seu coração e deixar que o Espírito Santo te conduza. Vamos colocar de pé e adorar o Senhor mais uma vez.